Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Está bem claro, pessoal, para você e para mim, que nós devemos ouvir apenas o Senhor Jesus. As sãs palavras dele têm que fazer sentido. Nós temos que acreditar nelas. Nós temos que perseverar nas palavras que o Senhor Jesus nos diz e que já estão escritas nas Escrituras, para que assim possamos viver para o inteiro agrado dele e para o inteiro agrado de Deus também, que falou essa palavra. Então, nós devemos dar ouvidos ao Senhor Jesus. Tudo o que nós devemos praticar deve estar de acordo com o que o Senhor Jesus falou, e não o contrário. E não em desacordo com o que o Senhor Jesus falou. Se a nossa prática estiver em desacordo com o que o Senhor Jesus falou, estamos errando. Não estamos obedecendo ao que Deus falou. Ou seja, não estamos ouvindo ao Senhor Jesus. Esse é o erro que deve ser corrigido. Ele não pode continuar. Ninguém pode ser rebelde ou teimoso a esse ponto, de ficar nessa empáfia de querer ouvir outros homens, que infelizmente hoje muitos deles estão desviados da verdade. Existem muitos profetas por aí hoje que estão falando coisas do próprio coração, da sua própria imaginação. Eles maquinam, eles preparam a sua retórica para falar aquilo que Deus não mandou. Deus não os enviou em tempo algum. Deus enviou Jesus. E é a ele que devemos ouvir. Então, é preciso entender isso hoje. Porque as palavras que devemos falar devem estar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus falou. Dessa maneira, a nossa palavra sempre será temperada com sal, baseado no que o Senhor Jesus falou, para que essa palavra possa ter efeito naqueles que vão ouvir, efeito bom, efeito saudável, efeito que vai construir uma vida também que vai ouvir apenas o que o Senhor Jesus falou. É a isso que devemos dar ouvidos. A humanidade inteira tem que entender isso hoje. Então, é preciso que agora isso seja esclarecido, para que ninguém tenha dúvida a respeito disso, e sim apenas certeza e convicção de que é assim que devemos agir. Devemos estar com os nossos ouvidos atentos. Não podemos ser incircuncisos de ouvidos agora. Pelo contrário, devemos estar com os nossos ouvidos atentos às palavras do Senhor Jesus. E para que isso aconteça, é preciso ler o que o Senhor Jesus falou. Todo o ensinamento dele, que estão nas Escrituras, nos Evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Enfim, para que possamos ouvir e praticar aquilo apenas que o Senhor Jesus disse, claramente, de forma objetiva, de forma simples. Porque o que complica as pessoas é quando elas falam coisas de si mesmas para enganar outras pessoas. Aí está tudo errado. Esse é o erro que tem que ser combatido. Porque quando damos ouvidos ao que o Senhor Jesus falou e falamos aquilo que ele falou, ensinamos aquilo que ele falou, de acordo com aquilo que ele falou, aí sim vai produzir bons frutos naqueles que ouviram essas palavras. Isso pode acontecer com você e comigo. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, é preciso que se entenda isso hoje. Não existe vida em Cristo se alguém não ouvir as palavras dele. E não colocar as palavras que ele falou em prática, todos os dias. Isso contribui em muito. Os falsos profetas hoje, eles estão errados. Porque eles não estão ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Eles não estão dando ouvidos ao Senhor Jesus. Estão dando ouvidos a ensinos de demônios, as falsas profecias que eles inventam mesmo. Deliberadamente, mesmo de propósito, para enganar pessoas. Para que com isso eles adquiram dinheiro, como muitos se vê hoje em muitas denominações por aí.
onde pastores, bispos e apóstolos e falsos profetas, eles falam coisas que o Senhor Jesus não concorda em tempo algum. Então, é preciso tomar cuidado com isso. A vida em Cristo é algo sério, tem que ser levado com seriedade. Principalmente pelas palavras que ele falou, ensinou. É isso que devemos colocar em prática em nossas vidas, para termos uma vida irrepreensível, sem mácula, sem dor algum. Seguindo os exemplos do próprio Senhor Jesus. Temos que andar nos passos dele. E ele falou muitas coisas para que você e eu possamos andar de acordo com como ele andou. Caso contrário, é hipocrisia, é falar da boca para fora. Mas o que devemos exteriorizar é algo que tem que estar de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou. Isso sim é importante, é sério, não é brincadeira. Então, é preciso que agora entendamos isso. Porque Pedro ouviu o Senhor Jesus. Paulo ouviu o Senhor Jesus. João ouviu o Senhor Jesus. Lucas ouviu o Senhor Jesus. Tiago também ouviu o Senhor Jesus. Judas ouviu o Senhor Jesus. Então, esses homens ouviram o Senhor Jesus. É o mesmo que devemos fazer hoje no século XXI. Sem dúvida alguma. Então, nós devemos ter esse compromisso, essa finalidade, para que assim possamos estar de acordo com essas palavras do Senhor Jesus e não contra elas. Porque aqueles que se desviam da verdade, essas pessoas deixaram de ouvir o Senhor Jesus. Aqueles que ensinam outras doutrinas estranhas, fazem heresias, falam coisas erradas, enganosas, essas pessoas não estão ouvindo o Senhor Jesus mais. Estão seguindo seus próprios conselhos, estão dando ouvidos a ensinos enganadores e a espíritos de demônios. Então, isso é errado. O certo é que devemos ouvir apenas o Senhor Jesus. Isso é algo simples de se fazer. Então, vamos fazer isso. É preciso encorajar, incentivar e estimular as pessoas que ouçam apenas o Senhor Jesus, para que assim, em todos os dias, possamos praticar aquilo que o Senhor Jesus falou. Então, é preciso entender isso hoje. E isso deve acontecer mesmo com cada pessoa. Então, é isso que devemos estabelecer como nosso princípio moral, de ouvir o Senhor Jesus e colocar as palavras dele em prática em nossas vidas, para todas as pessoas. Esse tem que ser o procedimento exemplar de todo aquele que está em Cristo hoje. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.